Falar sobre o Setembro Amarelo é, na verdade, abordar uma série de questões, em especial com relação à saúde mental. E o Dr. Marcelo está aqui presente hoje para esclarecer algumas dúvidas. Doutor, como a psiquiatria vê a questão do suicídio nos dias de hoje? Essa é uma questão que causa sempre cuidado, né, e nos traz a preocupação, né, porque quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de um fenômeno que sempre existiu ao longo de todo o desenvolvimento da espécie humana. A gente tem muitos relatos históricos de outros tempos, em outras culturas diferentes da nossa cultura atual, onde a questão do suicídio existia. E ela era encarada de uma outra maneira. Ela foi encarada de várias maneiras diferentes. Nem sempre como um problema. O suicídio tornou-se um problema e passou a ser alvo de reprovação crítica a partir da Idade Média, muito influenciado pelas crenças religiosas. Durante a Idade Média, uma pessoa que tirava a própria vida, ela era declarada uma pessoa cuja alma se perdia e não tinha direito a receber os sacramentos, né, a extrema-unção, as bênçãos, né, da igreja, e ela era enterrada, inclusive, fora dos cemitérios, sem direito a nenhum tipo de liturgia. A sua família era perseguida, e se a pessoa tivesse bens, os bens eram confiscados pelo Estado. Ou seja, era algo muito vergonhoso, né? Alvo de uma represália, porque foi decretado por alguns papas como um comportamento demoníaco. Então, é daí que a gente vem com a questão do suicídio. Durante muito tempo, o suicídio foi uma questão escondida, oculta. Então você já entende os motivos porque em séculos anteriores, quando a pessoa se suicidava, a família rapidamente corria e encobria, porque aquilo gerava um peso, uma reprovação social muito grande. Os tempos passaram, né? Dos anos 60 do século passado, ou seja, a partir de 1960, o tema do suicídio foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública. E aí o suicídio deixa de ser uma questão ligada à igreja, à religiosidade, e passa a ser tratado como um problema de saúde pública. E a partir daí passam a serem realizados levantamentos, né, números de notificações de casos de suicídio, e o fenômeno começa a ser estudado cientificamente. É a partir daí que surge um empenho da Organização Mundial da Saúde em firmar compromissos com os países para que as taxas de suicídio pudessem vir sendo diminuídas, na medida em que se pudesse entender melhor o fenômeno, né? Então, hoje em dia, nós temos o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a uma série de iniciativas visando a conscientização, visando a prevenção, visando principalmente a gente poder conversar sobre esse tema. Porque durante muito tempo esse era um tema proibido. E essa verdadeira tragédia silenciosa que o suicídio se transformou, aonde as pessoas não podiam falar sobre isso, os familiares não podiam falar sobre a dor de perder um parente por suicídio. Isso se percebeu que traz um dano muito, muito ruim para a saúde pública das pessoas, né? Então a psiquiatria hoje em dia encara a questão do suicídio com bastante preocupação, até porque, apesar de muitos países terem firmado compromissos no sentido de diminuir as taxas, o que a gente tem visto é que essas taxas têm crescido em algumas faixas etárias.
né? É uma preocupação muito grande a questão do crescimento do número de suicídio entre adolescentes e na faixa etária dos mais idosos, né? Agora, é um fenômeno amplo, né? Então a gente tem que continuar estudando, pesquisando, entendendo cada vez melhor. Mas antes de tudo, nós precisamos conversar sobre isso, porque durante muito tempo foi um tabu, isso era proibido, né? Ninguém falava. E o que leva uma pessoa a cometer suicídio? São muitos os motivos que levam, que desencadeiam um comportamento suicida. Então vamos tentar entender essa questão assim, da seguinte forma. Vamos falar em ideação suicida, vamos falar em termos de comportamento suicida ou tentativa suicida e vamos falar de suicídio propriamente dito, tá? Então existe uma coisa que são as ideações suicidas. Ideação suicida é toda vez que uma pessoa se coloca a pensar sobre como seria a sua própria morte se ela resolvesse tirar a sua vida. Muitas pessoas têm ideação suicida. A ideação suicida ela pode acompanhar vários estados mentais. Por exemplo, a pessoa pode, sob efeito de substâncias, álcool, drogas, pensar no suicídio. Passado o efeito, ela deixa de pensar, de ter a ideação. Então, o número de pessoas que têm ideação sobre suicídio, ele é bem expressivo, ele é alto. No entanto, uma pequena parcela dos que pensam no suicídio vai realmente fazer uma tentativa suicida. Tentativa suicida é quando a pessoa planeja, ela pensa inicialmente, depois ela cria um plano onde ela prepara os meios, o método, e ela põe em prática. Essa tentativa ela pode resultar, na maioria das vezes, não em morte. Tá? Então nós falamos que houve uma tentativa suicida. Mas naquelas vezes em que a tentativa suicida leva à morte, aí nós estamos falando do suicídio completo. Tá? Então eu estou iniciando falando desses 3 conceitos para a gente poder conversar sobre eles. Tá? Então, voltando à sua pergunta, o que leva uma pessoa a ter ideação suicida ou comportamento suicida ou um suicídio, né, efetivado? São muitos os fatores. Graças às pesquisas que vieram sendo desenvolvidas, a gente hoje em dia tem uma noção bastante definida de quais são as pessoas que têm mais chance de chegar à questão do suicídio. A gente sabe que quase 90% das pessoas que têm comportamento suicida, elas têm problemas na sua saúde mental. Elas têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. E o transtorno mais frequente que se associa à ideação e ao comportamento suicida é a depressão, é a doença depressiva, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o transtorno de humor bipolar, né? Em terceiro lugar, a esquizofrenia. Mas aí também entra a questão das pessoas que desenvolvem dependência de drogas ou álcool, né? Dependência de substâncias. Todos esses transtornos psiquiátricos criam uma possibilidade muito grande da pessoa ter ideação, comportamento, tentativa ou o suicídio efetivado. Mas além do fator doença mental, nós temos muitos outros aspectos que a gente entende que são fatores que contribuem na determinação do suicídio. Por exemplo, a gente sabe que o número de homens que se suicidam é muito maior que o número de mulheres. Então, ser do sexo masculino é um fator de risco para o suicídio, porque
os homens se matam mais que as mulheres. Porém, a gente sabe que as mulheres cometem mais tentativas, entende? Mas com menor letalidade. Letalidade é quando o comportamento suicida se transforma num suicídio efetivado, né? Então, normalmente, pessoas do sexo feminino cometem mais tentativas, mas com menor letalidade, enquanto que os métodos utilizados por homens, eles são mais letais, né? Homens utilizam mais arma de fogo, homens utilizam mais se projetar de alturas e enforcamento. Mulheres utilizam mais intoxicação por medicamentos. A gente sabe, por exemplo, então eu estou aqui delineando para você como é que é o perfil das pessoas que cometem suicídio, né? Então eu estou dizendo para vocês assim, um fator racial, por exemplo, aqui no Brasil, ser indígena. A raça indígena, ela são extremamente elevados os níveis de tentativas de suicídio. Uma série de fatores tentam explicar isso. O próprio processo de aculturação do sujeito originário, né? O coloca em risco, né? Essa coisa do indígena vir para a cultura do branco, perder suas referências. Isso promove um desequilíbrio e aumenta a predisposição, não é? Outros fatores, homens separados se suicidam mais do que homens casados com família. Quando existem filhos, diminui o risco do suicídio. É mais elevado o risco em homens homossexuais, esse é um risco, ou LGBT, e principalmente transexuais. O risco é elevado nessa população. E aí nós vamos falar, por exemplo, pessoas que trabalham no campo com agricultura têm mais a questão de tentativas suicidas. E aí se explica pela facilidade de acesso aos meios, que é a utilização de substâncias químicas altamente tóxicas, né? Porque quando a gente pensa no suicídio, não tem como a gente deixar de pensar no acesso aos meios. Então, eu vou dizer para você que quando a gente tem uma sociedade onde o acesso, por exemplo, a armas de fogo é mais amplo, é mais aberto, com certeza nós vamos ter mais tentativas e suicídios por arma de fogo, porque é uma questão de ter acesso ao meio, né? Então eu estou aqui traçando esse perfil, né, da pessoa que vai cometer suicídio. Existem aí fatores que às vezes fazem parte da história da pessoa, né? Pessoas que sofrem situações de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual na infância, elas têm uma chance muito elevada de chegar a ter ideação e comportamentos suicidas. Uma infância cheia de privação, com muitas necessidades, né? Uma infância, por exemplo, em lares que se desestruturam, né? Famílias que se separam, pais que se separam, né? Famílias que enfrentam a separação, o divórcio, a pobreza. Isso tudo surge como fator predisponente, né? A existência de parentes que se suicidaram aumenta em muito a tendência dos membros daquela família no futuro virem a cometer suicídio. Então a presença de esse tipo de antecedente predispõe as pessoas a mais tarde cometerem o mesmo ato. Presença de doença mental na família,
né, de antecedentes de depressão, de transtorno de humor bipolar e esquizofrenia. E aí nós vamos falar, né, tentando definir quem é que comete suicídio. Nós estamos falando aí dos fatores que predispõem para o suicídio. Nós vamos ter que falar dos fatores que desencadeiam o suicídio, que são fatores que normalmente envolvem uma crise, né, uma crise na vida da pessoa. Podemos pensar aí em todo tipo de crise, tudo aquilo que rompe uma continuidade na vida das pessoas, não é? Uma separação, a morte de pessoa importante na família, uma falência, a perda de um emprego importante, uma situação em que a pessoa se sente humilhada socialmente, né? Uma situação onde a pessoa se sente ser vítima de uma traição, por exemplo. Tudo isso podem ser fatores imediatos que desencadeiam o comportamento suicida. Mas nós temos que ter aí uma junção dos fatores predisponentes, né, à presença de algum tipo de problema, transtorno mental ou uso de substância, combinado com o histórico familiar, e aí o fator desencadeante, quando vem na forma de uma crise, a pessoa vem com uma resposta aonde surge a ideação suicida e a pessoa parte para o comportamento suicida. Né? Então você vê que, como eu disse no início, não é simples. São muitos fatores que se juntam para chegar na questão de desencadear o comportamento suicida. Doutor, e todo suicídio é evitável? Seria maravilhoso se pudesse ser assim, né? Nós sabemos que nem todo suicídio é evitável, porque na medida em que eu estou aqui como psiquiatra, como profissional da saúde mental, definindo para você o perfil, né, a personalidade, o que leva a pessoa, os fatores predisponentes, né, os fatores desencadeantes imediatos, eu vou dizer para você que existem suicídios que não se enquadram nessa categoria, né? O filósofo Albert Camus, ele dizia que a única questão filosoficamente significativa dos nossos tempos é o suicídio. Né? Então, para a filosofia, o suicídio é a grande questão. Porque nós temos que pensar que aqui ou ali, pessoas que não estão doentes, que não padecem sofrimento mental, decidem que elas não querem mais continuar a viver. Por exemplo, vamos falar das pessoas que têm uma doença crônica de natureza dolorosa, ou uma doença crônica de natureza degenerativa, em que a pessoa sabe que ela só vai piorar, gerar trabalho e dificuldades para os seus parentes. E aí nós temos que, hoje em dia, já existem países, principalmente no continente europeu, que criaram a possibilidade da eutanásia ou do suicídio assistido, em que a pessoa recebe a autorização, o caso é avaliado pelas autoridades, por psicólogos, por psiquiatras, e a pessoa recebe a autorização do Estado para, nesses casos, poder tirar a própria vida. Né? Então, nem todo suicídio é evitável, não é? E quando a gente fala das campanhas de conscientização, de trabalhar com a população, de procurarmos evitar o suicídio, prevenir o suicídio, nós queremos prevenir os suicídios que sejam preveníveis, ou seja, aqueles que possam ser evitáveis. E quais são os suicídios evitáveis? São esses que se enquadram nessa perspectiva aqui que eu estou traçando para você, né? A gente sabe que a população de pacientes que tem depressão, ela é mais predisposta, então nós vamos trabalhar com essa população.
Se a gente sabe que a família das pessoas, os sobreviventes do suicídio, né, que são os parentes ali, que continuam sem a pessoa que se matou, eles são uma população altamente predisposta a ter ideação e até comportamento suicida. Então nós vamos trabalhar com eles. Entende? Se a gente sabe que a população de pessoas que sofreram abusos, situações abusivas na infância, é uma população que tem uma alta possibilidade de ter comportamento suicida, nós vamos trabalhar com eles, né? Esses são os casos evitáveis. E a gente quer evitar esses casos evitáveis. Porém, existem situações de suicídio que são inevitáveis. E nós não podemos ter a falsa crença, né, ou a onipotência de achar que nós vamos conseguir salvar todo mundo, né? Porque para algumas pessoas o suicídio pode ser uma opção, uma escolha. Doutor, e é possível diminuir o risco para o comportamento suicida? É possível sim. É possível diminuir esses riscos na medida que a gente identifica esses riscos. É um pouco essa linha que a gente está desenvolvendo aqui, né? Se através das pesquisas a gente consegue entender quais são as situações risco, nós podemos intervir, não é? Para diminuir o risco. Por exemplo, vamos falar em termos práticos. Vamos pensar, nesse momento eu penso não como um psiquiatra, tá? Mas eu penso como uma pessoa que na minha família tem alguém que está em tratamento para depressão, tá? Eu sei que esse parente meu, eu estou criando essa possibilidade, né? Esse parente meu, ele tem um quadro depressivo, ele vem se tratando há algum tempo e ele já andou falando na família que pensava em se matar, né? É importante a gente saber que existe um risco ali. Existe um risco ali. E aí eu vou tentar, de alguma forma, dar suporte para essa pessoa, né? Dar um amparo para essa pessoa. É muito difícil para a gente, como não sendo profissional da área da saúde mental, quer dizer, não sendo psicólogo, não sendo psiquiatra, a gente usar as ferramentas que a psicologia, que a psiquiatria usam. Mas existe uma ferramenta fundamental que é a gente ser capaz de se colocar ali para a pessoa, né? Se colocar ali para a pessoa não é uma coisa fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Que nós estamos assim, muito cada um de nós, mergulhados na nossa vida pessoal. Nós acreditamos que nós somos totalmente individuais, né? Nós nos esquecemos muito do quanto que nós somos seres afetados pelo coletivo. A gente vem acreditando há muito tempo nessa ideia da individualidade, não é? Mas aí, de repente, acontece uma situação, por exemplo, como uma aqui de violência que ocorreu na nossa cidade, e o quanto que aquilo impacta, né, a todos, traz para todos um sentimento de consternação, de angústia e de intranquilidade. Né? Nós somos seres gregários, né? E nós temos que assumir isso quando o assunto é ajudar alguém que tem ali uma possibilidade de ter um risco de comportamento suicida. Então, se colocar à disposição, né? Ouvir. A gente não precisa ficar resolvendo a vida da pessoa, né? Tem muita gente que não escuta porque ela, assim que escuta um problema, ela quer resolver. E isso não é possível. Mas para quem está passando pela dificuldade, é muito importante sentir que a pessoa suporta escutar. Sem tentar, depois de 6 palavras, falar, não, nós vamos fazer isso, eu vou te pegar todo dia, nós vamos fazer aquilo e vamos... Entende? Quem muitas vezes está em dificuldade não quer que a pessoa, que o outro venha e resolva os seus problemas.
quer poder ser ouvido, entendeu? Quer poder ser validado. Sabe como é que é? Quando a gente escuta alguém e diz assim, nossa, interessante, isso que você está falando tem muito a ver com o que você está vivendo. Olha só como é que você está passando por dificuldade e sofrimento. Às vezes o que a gente quer ouvir é isso. Entende? A gente quer algo que valide a nossa experiência. E sentir que a gente tem alguém que consegue estar conosco, nos ouvindo, é algo muito, muito importante. E nós normalmente menosprezamos o poder disso. A gente acha que só um profissional pode resolver. Não estou dizendo que uma das medidas, né, quando a gente percebe um parente, um amigo em depressão, realmente é encaminhar para um profissional, recomendar procurar um psicólogo, um psiquiatra. Porém, a gente não pode lavar as mãos e dizer assim, bom, então vamos combinar o almoço do fim de semana e tomar aquela cerveja, porque isso, para a pessoa que está em sofrimento, não vai fazer sentido, né? E vai soar assim, eu não te suporto nessa sua tristeza, eu não suporto você com essas ideias de acabar com a própria vida. E é a mensagem que muitas vezes as pessoas passam, né? Elas querem logo que a pessoa que está ali, meio deprimida, em sofrimento, pensando na morte, na própria morte, em se matar, elas querem que a pessoa fique logo quietinha e pare de falar naquilo, né? Ou tentam arrumar soluções do tipo, você precisa de Deus, você tem que ir para uma religião. Eu diria aqui para vocês que é muito incorreto, existem muitas crenças errôneas sobre suicídio e até sobre depressão, sobre problemas emocionais. Uma delas é de que a pessoa que pensa em suicídio não tem fé, não é? Se fosse assim, a gente não teria casos de suicídio entre pessoas religiosas, né? E é uma das categorias, né, em que a gente tem bastante ocorrência de casos de suicídio. E quais são os mitos ou as falsas crenças sobre o suicídio? Olha, Letícia, tem uma lista enorme delas. Como todo assunto assim que durante muito tempo foi tabu, não se podia falar, é lógico que as pessoas vão construir uma série de interpretações assim, e hipóteses, né? E quando isso não tem um fundamento, fica tudo falseado, né? Por exemplo, nós podemos começar falando de uma ideia de que, por exemplo, quem quer se matar não avisa. Quem quer se matar, se mata. Isso é uma enorme inverdade, né? Porque a gente sabe pela pesquisa que mais de 80% das pessoas que cometeram o suicídio, elas deixaram cartas, elas avisaram, elas comunicaram de alguma forma para alguém que elas estavam pensando naquilo. Então, as pessoas que avisam, elas cometem suicídio. E nós temos que começar a rever isso. É uma falsa crença você pensar que quem quer se matar vai e se mata, não fica avisando. Não é? Outra crença falsa, de que a pessoa, pelo fato de que ela foi lá e tomou 5 comprimidos de um analgésico, porque queria se matar. Aí a pessoa diz assim, não, isso não é o jeito de quem quer se matar, né? Quer dizer, a ideia de que quem quer se matar vai usar um método altamente letal. Não é assim. Muitas vezes a pessoa inicia uma escalada onde as primeiras tentativas, elas são assim, beber detergente, tomar água sanitária, coisas desse tipo.
que não tem uma letalidade alta, mas não é isso que interessa. O que interessa é a intencionalidade da pessoa. Se a pessoa toma 5 comprimidos de analgésico com a intenção clara de acabar com a sua própria vida, mesmo que isso não ocorra, ela fez uma tentativa suicida e isso tem que ser levado a sério. Entende? É um mito você avaliar pela letalidade. Entende? E só levar a sério tentativas altamente letais. Isso é um erro. Porque muitas vezes a pessoa que acaba se matando, ela veio durante muito tempo fazendo pequenas tentativas, até que um dia ela encontra uma maneira. Né? Então isso é uma falsa crença. Né? Uma outra ideia bastante errônea é a ideia de que a pessoa que se mata não pensa em mais ninguém. A pessoa que se mata não ligou para os sobreviventes. Não pensou nos filhos, não pensou no marido, não pensou na esposa, não pensou na mãe, não pensou no pai. Isso é falso. Isso não deixa de ser o ranço medieval que coloca um valor e descarrega uma raiva sobre a figura da pessoa que cometeu o suicídio. Uma pessoa, é importante entender, gente, que existe um conceito de dor psíquica. Né? A dor psíquica é uma coisa muito extrema nos casos de tentativas de suicídio. Existe até um conceito que é um estreitamento da cognição. A pessoa que está presa na ideação, ela não tem condições de pensar em outra coisa. Surge uma prevalência daquele pensamento na mente dela que ela não consegue pensar em outra coisa. É como se fosse uma visão em túnel. Quem está dentro de um túnel só vê a saída, não vê outra. E isso é o chamado estreitamento cognitivo. E muitas vezes as pessoas que tentam suicídio, elas estão nesse estado. É um estado de desespero tão tremendo que não tem espaço para elas conseguirem considerar outras questões. Ou, muitas vezes, por pensarem nos filhos, nos pais, nos amigos, e se sentirem ainda naquele desejo, elas mais se desesperam. Então é errado essa visão de culpabilização do suicida pela dor que ele coloca no coração das pessoas que ficam. É muito importante a gente desfazer esse mito, essa falsa crença. Né? O que a gente falava aqui, né, um outro mito, uma falsa crença de que o suicida, a pessoa que tenta ou se suicida, ela precisa de Deus no coração. Não é? Isso é falso, isso é muito falso. E é muito importante a gente, quando vai conversar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade desse tipo, o profissional, ele nunca deve colocar os valores religiosos dele para a pessoa, porque muitas vezes o que é solução para você não é para o outro, não é? É muito importante isso, não é? É claro que quando a gente não é profissional, a gente é leigo, a gente vai falar para a pessoa daquilo que faz bem para a gente. Se eu tenho uma relação boa com a minha religião, se eu encontro nela um suporte para a minha vida, eu vou falar para a pessoa, né? Vamos rezar, sabe? Vem comigo na igreja ou no culto ou na sessão do candomblé, na roça do candomblé, ou seja lá qual for a denominação, não é? A gente, quanto leigo, pode fazer isso. Mas a gente só não pode acreditar que o suicídio surge em função da pessoa não ter uma prática religiosa. Né? Porque senão a gente não teria que ter suicidas pessoas religiosas, né? E nós temos. Né? O índice de suicídio entre sacerdotes católicos é elevado, mas também é elevado entre pastores anglicanos. É elevado. Doutor, e o que poderia explicar o aumento nos casos de suicídio nos últimos anos?
Essa é uma pergunta também ampla, né, que pode dar margem a muitas tentativas da gente explicar, né? Nós podemos falar dessa fase, né, que a gente vive de transição de um mundo com regras muito estabelecidas, rígidas, né, de um mundo conhecido, onde as pessoas estabeleciam a ordem das coisas. E nós podemos falar desse movimento da pós-modernidade, onde tudo ficou relativo, não é? A forma como as pessoas se relacionam mudou. A tecnologia trouxe uma série de possibilidades que modificou completamente o como as pessoas se vinculam. Nós podemos olhar pelo aspecto do surgimento de novos modelos de família. A gente não vive mais naquele mundo daquela família heteronormativizada, onde o homem casava com a mulher num compromisso pro resto da vida, porque a mulher não tinha condições de sobreviver sozinha depois de uma separação, um casamento. Ela era moralmente, financeiramente oprimida. Isso tudo mudou. A gente passou pela emancipação, pelo empoderamento da mulher. A gente hoje em dia convive com modelos familiares onde existem famílias multiparentais. Quer dizer, um casal se encontra, traz 2 filhos, o marido de um casamento anterior, a esposa tem filhos do casamento primeiro e eles juntos produzem filhos. Então, são irmãos de várias uniões. A gente tem as parelhas homoafetivas, não é? Onde nós temos 2 pais ou 2 mães. A gente pode falar aí de toda essa questão que nós vivemos, né, de uma transformação profunda na valoração. Existem conceitos hoje em dia que modificaram-se, por exemplo, a questão da intimidade é uma questão que está muito modificada, não é? Intimidade era algo que tinha um sentido há um tempo atrás. Com as mídias sociais, esse conceito de intimidade está muito diluído. O que é íntimo? Não sei, tudo eu fotografo o que eu como, eu fotografo a lingerie, a cueca, a roupa, o batom, o lugar onde eu vou, as minhas férias, as pessoas com que eu saio e eu exponho. E quanto mais eu exponho, mais eu sou aprovado, mais eu faço sucesso e recebo curtidas. Então esse conceito de como eu estou me sentindo, eu publico, não é? O convite é esse. Como você está se sentindo, né? E publica. Então o conceito de intimidade é outro hoje em dia. Quanto mais exposto, melhor, não é? Então a gente pode pensar em todo esse conjunto de transformações e no tanto que tem um pensador que fala, né, da pós-modernidade líquida, né? As relações elas estão liquefeitas, né? Esse mundo valorado, certinho no sentido de normas, ele todo está se desfazendo. E o que está surgindo aí, talvez seja melhor, mas nós ainda não sabemos, não é? E é natural muitas vezes que haja um movimento nas pessoas de se agarrar ao passado, né? E querer voltar atrás. Né? Só que voltar atrás aqui é a gente negar a possibilidade de muitas novas formas de ser, de amar e de se relacionar, de existirem. Então, é retrocesso. Mas em momentos de tempestade, a gente fica pensando no porto supostamente seguro que tínhamos. E aí a gente entende os movimentos tradicionalistas, os movimentos de conservadorismo que surgem nesse ponto. Então nós estamos aqui falando de suicídio e olha quanta coisa nós estamos analisando para poder entender o quanto que nós podemos olhar por muitos lados a questão,
né? Mas o fato é que nós temos muitas pessoas deprimidas hoje em dia, a depressão é uma doença crescente no mundo. A depressão o suicídio está diretamente ligado à doença depressiva, né? A gente está num mundo em que as pessoas têm dificuldade de estabelecer relações íntimas e para a gente poder ajudar alguém, qualquer pessoa, né? Uma pessoa da família, nós precisamos de alguma intimidade, né? E essa intimidade não pode ser só obtida, aliás, ela não vai ser obtida através de página social, através de relacionamentos de WhatsApp, através de relacionamentos de grupos de família, onde as pessoas, a maioria das vezes, não se colocam verdadeiramente, não falam de dificuldades, elas mascaram, não é? Porque ali tudo tem que estar ajeitadinho, bonitinho e feliz, não é? Então, a gente, numa sociedade que fica convidando todo mundo o tempo todo a assumir um papel de felicidade permanente, né? E a gente sabe que isso não é possível, como é que fica o espaço para alguém poder dizer: eu estou profundamente infeliz, me sentindo o último dos seres humanos e pensando na minha morte? Quem que pode me ajudar? Não é? Como é que a gente faz isso? Então, são muitos os fatores, mas o que nós estamos percebendo é que nesse modelo, né, de valorização do individual, nós temos adoecido, a humanidade tem adoecido, as pessoas têm ficado doentes, né? E o suicídio tem surgido como uma questão do dia. Doutor, depois que ocorre o suicídio, como fica a situação da família? Esse é um dos aspectos bem difíceis da temática do suicídio. É a questão dos sobreviventes. É tão importante isso porque você vê que você perder uma pessoa próxima por suicídio, em primeiro lugar, traz uma dificuldade enorme para você elaborar esse luto. O luto é o processo de perda. Toda vez que a gente vive uma perda, a gente tem que dar conta dessa perda. Quando a perda é por suicídio, é muito mais difícil o processo do luto. Porque você tem que dar conta de emoções muito desencontradas. Por exemplo, você quer bem a pessoa que se suicidou, mas ao mesmo tempo você sente raiva dela ter se suicidado. Você sente raiva e você sente culpa misturada, porque você fica pensando: mas e se eu tivesse ligado naquele dia? E se eu tivesse ido ao encontro dela naquela noite que eu não fui? Então é uma mistura de tristeza, raiva, culpa, pena da pessoa, pena de si mesmo por ter ficado sem a pessoa. É um luto mais difícil. É um luto tão difícil que a gente muitas vezes vê histórias familiares de sobreviventes que passaram-se anos após a ocorrência de um suicídio. E aqueles membros, eles estão totalmente perdidos nesse processo de sofrimento, dor. E como a gente sabe que a situação é muito complicada, e nós estamos falando aqui de família, mas nós estamos falando dos amigos próximos, dos colegas no trabalho, surge aí uma expressão que é o trabalho da pós-venção. Se nós temos a prevenção, que é esse conjunto de discussões, medidas, processos para intervir e impedir, depois que ocorre um suicídio, a gente faz o trabalho de pós-venção, que é você tentar minimizar os riscos de adoecimento mental, psíquico e o risco de suicídio entre os sobreviventes, porque a gente sabe que é grande. A gente sabe que para cada pessoa que se suicida, ela afeta diretamente no mínimo 10 pessoas. São 10 pessoas que vão começar a pensar sobre suicídio. E se entre essas 10 pessoas a gente tem alguém que tem as predisposições, nós entendemos por que o nível de suicídio aumenta entre os sobreviventes, né?
Então é preciso muito cuidado com as famílias de pessoas sobreviventes a um membro que cometeu suicídio. Isso é no grupo da família, no grupo da igreja, na sala de aula, no trabalho. A gente precisa muito de medidas de apoio, de espaço onde as pessoas possam manifestar o que elas estão sentindo, grupalmente, poder conversar sobre aquela situação dolorosa que está todo mundo vivendo. Essa é a maneira de compartilhar, estabelecer vínculo, estabelecer ligação, não ficar sozinho, né? Essa é a questão essencial, né? Por isso que é tão importante o trabalho da pós-venção com os sobreviventes. Doutor, e como se estrutura o trabalho de prevenção do comportamento suicida? Aí nós vamos falar então um pouquinho de políticas de saúde, né? Atualmente a gente tem no nosso modelo de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, né, no nosso país, o nosso SUS, a gente tem essa questão estruturada da seguinte forma: a porta de entrada para a assistência aos pacientes com história de ideação suicida, tentativa suicida, são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Os CAPs existem em todos os municípios brasileiros e deveriam estar habilitados, em tese pelo menos está previsto, com uma equipe composta por psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, que são a equipe que está preparada, treinada para fazer esse processo de acolhimento, não só do paciente que fez uma tentativa suicida, mas dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos colegas do grupo religioso, para um trabalho de apoio, suporte, pós-venção, no caso do suicídio efetivado, não é? E para isso existem então esses centros, os CAPs, não é? Normalmente o que acontece? Acontece que quando uma pessoa faz uma tentativa suicida, ela é atendida em pronto-socorro. Ela vai para um pronto-socorro, ela vai lá ser atendida, se for o caso, ela vai passar por uma intervenção, não é? Se ela tentou ingerir substâncias, ela vai passar por uma intervenção que busca tirar a substância do estômago dela, para que ela não fique intoxicada. Enfim, se ela cometeu outro tipo de tentativa, se machucou, se feriu, ela vai ser atendida. E do serviço de emergência do pronto-socorro, ela deveria sair com encaminhamento para os CAPs, né, para passar a ser olhada então por um psiquiatra que vai levantar a história dela, que vai avaliar clinicamente, vai ver os riscos envolvidos, vai estudar tudo isso que a gente veio falando aqui, os fatores de predisposição, os fatores de desencadeamento, se há doença mental, acompanhando, vai estabelecer e vai oferecer tratamento, quando é o caso, né? Tratamento pode ser farmacológico, se existe depressão, se existe qualquer tipo de sintomatologia psiquiátrica, mas também aconselhável que seja um tratamento psicológico, tá? Visando um auxílio da pessoa poder ter apoio, suporte, para se integrar, para entender melhor suas emoções, para desenvolver defesas, né? E poder olhar para a própria vida de uma outra maneira. Mas também com apoio social, mas também com apoio da terapia ocupacional, não é? Essa pessoa possa ter um conjunto de relações de ajuda que vão auxiliá-la a atravessar, fazer essa travessia, né? De uma posição deprimida, sem motivo para viver, para uma situação em que ela possa estar bem com ela, né? E podendo enxergar algum bem na vida, não é? Infelizmente, no nosso país, nós não temos políticas mais específicas. O Brasil, nesse ponto,
está em débito, o governo federal, os governos federais, vamos colocar assim, que nós não podemos atribuir essa questão apenas ao atual governo. Isso é um conjunto de situações que vem vindo, né? O país nunca definiu uma política nacional de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio. Estruturou os CAPs, né? E eles são o sistema por onde entra hoje em dia. Mas nós não temos um programa nacional, porque isso teria que estar sendo estruturado com intervenções, por exemplo, desde as escolas, né? Intervenções dentro das escolas. Há exemplo de outros países que já fazem isso, né? Então, existem países que os profissionais vão para a escola, né? Treinam alunos para perceberem colegas adolescentes com comportamentos de risco. Quais são comportamentos de risco? Uso de droga, uso de substância, embriaguez, direção perigosa, automutilação. Tudo isso são sinais que nos levam a identificar adolescentes, pré-adolescentes em situação de risco para suicídio. São preditores. Capacitar professores para fazer esse reconhecimento, chamar a família. Muitas vezes as famílias não sabem, né? Eles informarem e pedirem para as famílias procurarem os centros de assistência psicossocial para um trabalho de apoio, de suporte. Aqui eu estou falando para vocês sobre um modelo nacional. Poderia ser assim, mas não é, infelizmente, né? Estamos em dívida. Os governos federais estão em dívida com a população nessa questão de uma política bem estruturada de assistência nacional à prevenção do suicídio. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo pela presença e por todo esclarecimento dentro do Setembro Amarelo. Obrigada, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Eu digo sempre que todo conhecimento que não pode ser compartilhado, ele não é válido.